lá, pessoal, começar a nossa aula de número 2, parte 2, e nós vamos ver agora a questão das análises previdenciárias. Características. Trata-se de todos os benefícios e serviços previdenciários, com exceção do planejamento previdenciário. É atrelada ao fechamento de contrato do benefício ou serviço. O planejamento previdenciário, a gente fecha o contrato de planejamento, entrega o planejamento previdenciário. Aqui a gente fecha o contrato de análise previdenciária e de prestação do serviço ou benefício administrativo, seja na via administrativa, do INSS, recursal ou judicial, é um contrato completo, desde que a pessoa tenha direito, por isso que a gente tem que fazer a análise previdenciária para confirmar. Nós temos 8 contratos, sendo 4 relacionados aos benefícios e 4 relacionados aos serviços. Os contratos relacionados aos benefícios, nós temos auxílio-reclusão, contrato de auxílio-reclusão, contrato de salário-maternidade, contrato de benefício por incapacidade, que vai envolver esses 3 benefícios, que é um contrato misto, porque eu posso entrar com uma ação de só auxílio-doença, que é auxílio por incapacidade temporária. Eu posso entrar pedindo só aposentadoria por invalidez. O prudente é a gente entrar pedindo de forma alternativa auxílio por incapacidade temporária / aposentadoria por incapacidade permanente. Mas pode ser que tenha um acidente ali que a gente vai pedir de forma alternativa também. Com relação aos demais benefícios, aposentadorias urbanas ou híbrida, rural, pensão por morte, benefício assistencial, seja deficiente ou idoso, pensão por morte, seja urbano ou rural, auxílio inclusão e auxílio acidente, nós sempre vamos fechar um contrato para qualquer um desses benefícios aqui. E nós temos também os serviços de revisão, de defesa, de CTC e de acerto de CNIS. Revisão, a gente trabalha aqui com a revisão de fato, com a revisão da vida toda, revisão da aposentadoria por invalidez e de atividades concomitantes. Defesa pode ser de qualquer benefício, o mais comum é o amparo, que mais acontece, né? CTC, quando um servidor público quer puxar um tempo do INSS, acerto de CNIS, quando a gente entrega o planejamento previdenciário, a pessoa vai aposentar lá na frente. Tem algum acerto de CNIS para fazer. Ou quando a gente, mesmo fechando o contrato para análise e para entrar com benefício para a pessoa, seja administrativo, na via recursal ou judicial, a pessoa não tem direito agora, vai ter direito na frente e tem algum acerto que pode ser, que é prudente que seja feito agora. Também a gente fecha o contrato de acerto de CNIS. Peculiaridades na precificação dos contratos que envolvem análise previdenciária. Assim como no planejamento previdenciário, à vista a gente sempre fecha no Pix, depósito bancário ou boleto. Parcelamento a gente dá até 10 vezes no cartão. Sempre perguntar ao cliente em quantas vezes quer pagar no caso de parcelamento. Você não vai chegar falando, né? Eu divido até 10 vezes para você. Não, você quer dividir em quantas vezes? E sempre passa o preço cheio, que ó, é 2.200. A prazo eu divido para você no cartão ou à vista eu faço por 2.000. Qual situação você prefere? Se ele falar que for parcelado, você pergunta em quantas vezes que ele quer. Se ele falar, eu queria em 12 vezes. Não, parcela até 10 vezes para você. Né? Então, vamos lá nas peculiaridades desse contrato. É um contrato aonde você atendeu o cliente e ele quer uma aposentadoria. Você vai verificar se é uma aposentadoria urbana, se ele tem os 15 anos, se tem a idade mínima, se o CNIS dele está correto, se você vai averbar algum tempo, se tem algum tempo na carteira que não está no CNIS, né? E aí, para isso, você corre uma ficha onde você faz o atendimento. Nessa ficha de atendimento,
no final dela, antes de passar as provas, você vai fechar o contrato. E para fechar o contrato, hoje você está aprendendo aqui a questão de todos os serviços, quais contratos que são e a precificação. Então, essa aula é de precificação e serviços e quais os contratos, né? Só para você saber, para depois, em outras aulas, você aprender como que atende, como que corre a ficha e como que fecha o contrato, você entender cada contrato e como que fecha, como que quebra as objeções, né? Então, olha para você, só para você atender o cliente, nós temos aqui a aula de fichas de atendimento e temos a aula de fechamento de contrato. Mas essa aula aqui, que é de precificação, fecha você entendendo todos os benefícios e serviços, como que você atende, como que você fecha o contrato. Isso faz parte de um curso que eu vou estar disponibilizando para vocês com todas as fichas, com tudo. Hoje você está vendo essa aula de precificação. Então, quando você atendeu o cliente, e é um caso ali de aposentadoria, é uma aposentadoria urbana ou uma aposentadoria híbrida, aposentadoria híbrida que vai acumular o tempo rural com o urbano, tem que ter a idade mínima do urbano, você vai cobrar uma taxa inicial, que é uma taxa de análise e de entrada do requerimento, do recurso e da ação judicial. Depois dessa taxa aqui, o cliente só vai te pagar quando sair os honorários, que é de 3 a 5 benefícios, mais 30%. No caso de requerimento administrativo, e 40%, né? Ou seja, sobe 10% no caso de recurso administrativo ou de ação judicial. Então, só para você ver que quando você fechar o contrato com ele, está previsto no contrato que ele vai te pagar essa taxa de análise e que ele vai te pagar tantos benefícios mais a porcentagem. Caso você ganhe no requerimento administrativo, tem a porcentagem aqui. Caso você precise de entrar com recurso ou ação judicial, tem a porcentagem aqui. Você não vai ter que fazer outro contrato com ele, não. O INSS Degô, você já entra. Já está tudo previsto aqui, ele já te pagou a taxa que inclui isso tudo, ok? Eu não sou advogado, eu quero trabalhar só na área administrativa. Nós temos os contratos só da via administrativa, nós temos os contratos da via administrativa e judicial, ok? Observação. Quando você atende um cliente, é de uma aposentadoria por tempo de contribuição, que você tem que calcular uma indenização, um pagamento em atraso de um período que ele trabalhou, mas não pagou INSS, você identifica isso no atendimento, aí o preço da análise não é esse aqui, não. O preço é R$800 à vista, R$900 a prazo. Quando é que eu cobro 300 ou 600 reais, se for a prazo, ou 250 ou 500? Como eu disse, você vai dar o preço cheio, que, ó, no seu caso, é R$600. À vista eu faço para você por 500. No seu caso, é R$300. À vista eu faço para você por 250. No seu caso, é R$500. À vista, eu faço para você por 450. Você pode diminuir sempre 10%, que é mais ou menos a questão do cartão de crédito. O que o cartão de crédito cobra, se dividir em até 10 vezes, é 10%. Aí você dá sempre uma diferença de 10%. Então, pessoal, como que eu vou trabalhar aqui com vocês as variantes para você cobrar 3, 5 ou 4 benefícios e as variantes das taxas aqui. Eu vou passar todo o contexto para vocês, porque isso não é a regra matemática, isso aqui é vendas. Tem vários aspectos que você vai ter que verificar. Então, olha o que acontece. Antes disso, só para você saber que as aposentadorias urbanas, a aposentadoria híbrida é uma. É a por idade 65 homem, 62 mulher, 15 anos, somando tempo rural e urbano, ou aposentadoria urbana, 15 anos
e a idade mínima, 65, 62, homem e mulher. Aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aí já exige mais tempo, aposentadoria do portador de deficiência, por idade e por tempo de contribuição, aposentadoria do professor e aposentadoria especial. Quando é que nós vamos cobrar 3 benefícios? Geralmente, na aposentadoria por idade. Ou numa aposentadoria que tem um valor muito alto, teto ou próximo ao teto, mas que o cliente reclamou demais e você chegou aos 3. Por quê? Se tem alguma dessas variantes aqui, você sempre vai cobrar 5 ou 4 benefícios. Eu sempre indico para começar com 5 e, a depender da situação, você baixa para 4. Nunca para 3 se tem essas variantes, de forma excepcional em virtude do cliente, do regionalismo ou do valor do benefício, igual eu coloquei aqui, ó. Situação socioeconômica, viabilidade de entrar com... Não, essas variantes aqui, situação socioeconômica, viabilidade de entrar com aposentadoria. Viabilidade de entrar com aposentadoria é no caso da taxa. Regionalismo, concorrência muito acirrada, você tende a perder esse cliente, é um fator que você tem que observar. Valor do benefício, valor muito alto. Situação socioeconômica, mais em relação ao valor da taxa, tá? Mas quais que são as variantes? Que, ó, na nossa ficha de atendimento, você vai verificar todas essas questões aqui com o cliente. Quais são elas? Requerimento indeferido, se já teve ação judicial, se já teve ou se está com ação judicial, que não inviabiliza de você fazer análise e entrar no INSS, principalmente se ele não tiver feito antes, pagar com outro profissional, entrar de qualquer jeito, pagamento em atraso ou indenização, se for o caso, pendências do CNIS, PREM-EXT e PEST, principalmente a PREM-EXT aqui, que é do autônomo que presta serviço para pessoa jurídica ou do empresário, né? Tempo rural ou de pescador, tempo especial, né? Tem PPP, o tempo rural aqui é complexo de analisar, na aposentadoria por tempo, na aposentadoria híbrida, tempo de professor, aposentadoria de professor, tem tempo de regime próprio, tempo de estado, tempo de município. Geralmente o CNIS está uma confusão, você custa identificar essas situações, então é bem complexo aqui. Mandato eletivo, você já foi vereador, deputado, principalmente, né? Vereador ou deputado, ou até prefeito. Regime próprio, se tem, né? Você tem que puxar CTC, microficha, lá na ficha de atendimento, tem se ele trabalhou antes da década de 80, talvez você vai ter que verificar isso aqui. Averbação de período, trabalhou sem carteira assinada, você quer provar o período, um período que está na carteira, que não está no CNIS, né? E deficiência, que você vai analisar tanto na aposentadoria por tempo quanto na aposentadoria por idade do portador de deficiência. Se ele já teve ação trabalhista, e você tem que analisar esse processo trabalhista para averbar o tempo ou as remunerações que não são averbadas de forma automática. Isso aqui tudo são os pontos que você verifica no atendimento através da ficha de atendimento e depois você tem que analisar. Isso dá trabalho e pode interferir na data da aposentadoria, antecipando, e no valor do benefício, nos dois ou em um ou em outro. Então, isso aqui, como dá mais trabalho, pode trazer uma recompensa para o seu cliente, que vai depender do trabalho que você vai fazer, aí, logicamente, que você cobra 5 benefícios, reduzindo para 4. Eu não aconselho a cobrar 3, salvo raríssimas exceções, em virtude da complexidade do cliente, que é mão de vaca, e aí, para você não perder o cliente, ter um valor mais alto, está muito concorrido, você está com pouco serviço, né? Aí tem várias variantes que você vai
analisar. Se tem tempo rural, geralmente você vai dar um ganho muito grande para o cliente. Você vai olhar, logicamente, a situação socioeconômica do cliente, né, na taxa, mas a situação de diferença econômica que você vai trazer em razão daquilo que você pode ganhar para o cliente também é um critério de avaliação. Ele quer te pagar só 3 benefícios porque ele vai aposentar com 6 mil. Aí você vai falar para ele, mas eu tenho que ganhar esse tempo rural seu aqui há 7 anos e meio. Olha, se eu ganhar esse tempo aqui, você vai aposentar aqui 5 anos mais cedo, 10 anos mais cedo. Você vai mudar dessa regra aqui, isso aqui é complicado. Né? Não é qualquer um que sabe trabalhar isso aqui, não. Se não ganhar, você vai aposentar só daqui a quantos anos. Olha o lucro que eu vou trazer aqui para você de antecipar a aposentadoria, quantos R$ 1.000 você vai ganhar nisso aqui? Você vai estar me pagando só isso aqui, você está chorando e reclamando? Entendeu, pessoal? São objeções, né? Que na aula de fechamento de contratos a gente trabalha todas essas objeções aí com vocês, mas é isso aqui que você tem que saber, que você vai saber para dar subsídio para você já falar para o cliente, tantos benefícios. 3 benefícios são aqueles casos simplesinhos que praticamente é só entrar, já está praticamente tudo certinho, no máximo a pendência no CNIS. Na aposentadoria rural. Na aposentadoria rural, a gente tem, a questão da taxa aqui, que é de 250 a 500, né? Então, se tem essas variantes aqui, e se a situação socioeconômica, principalmente do cliente, não for precária, aí sim você eleva a taxa. Caso contrário, você diminui a taxa. Você cobrou a taxa mais alta, o cliente não quer fechar de jeito nenhum, e ele tende a entrar com a aposentadoria ali, de imediato ou mais próximo, você já vai fechar o contrato com ele, você reduz o valor desse inicial. Né? Às vezes você até deixa para o final, a depender das circunstâncias, principalmente naquelas questões que o cliente não tem condição de pagar. Aí deixa tudo lá no contrato, ok? Aposentadoria rural. A aposentadoria rural, você não pode cobrar um preço muito alto, né? O trabalhador rural ele é mais simples. Tem região que é até difícil de cobrar. Na nossa aqui, não. Por quê? Porque é muito complexo a análise inicial da aposentadoria rural. Então, o conveniente é sempre você cobrar. Se não é uma região que não dá para cobrar de jeito nenhum, você joga para o final. Aí você aumenta para R$ 500 quando for para o final, né? Porque todo cliente deixando para o final paga. Mas o certo a gente cobrar aqui é R$ 250 à vista ou R$ 300. R$ 300 se ele for dividir no cartão. Não, eu vou cobrar R$ 500, porque na minha região aqui dá. Cobra. Não, eu vou cobrar um salário mínimo. Cobra. Né? Eu estou te falando o que a gente utiliza aqui para a gente ter um fluxo que realmente funcione e você não vai perder contratos. Mas, logicamente, pessoal, isso aqui é uma direção que a gente dá, né? Não convém cobrar menos que isso. Mas, se for cobrar mais, pode cobrar tranquilo. Não dá para cobrar de jeito nenhum. Já tentei tudo e tal. Joga para o final e cobra um preço maior. Isso é excepcionalidade, viu, pessoal? São questões excepcionalíssimas de região ou de caso, né? Um caso ou outro. O contrato na aposentadoria rural, ele é 5 salários de benefícios. Deixa eu conferir lá na nossa tabela. Se está os 5 salários, eu acredito que esteja eu que errei na hora de colocar aqui. Ó, o doutor Samuel fez direitinho aqui, ó, 5 salários de benefício. Como é complexo, é só um salário mínimo, na maioria das vezes, trata-se de segurado especial na aposentadoria rural, a maioria das aposentadorias, aposentadoria de segurado especial, salvo se tem empregado rural, que às vezes pode ser mais, né? Mas a maioria desses casos é segurado especial. É aposentadoria de salário mínimo, é aposentadoria super complexa de analisar,
sempre cobramos 5 salários mínimos e 30% do retroativo. Caso vá para a justiça, aumenta mais 10 e passa para 40%. Pensão por morte. A gente cobra aqui na pensão por morte a mesma taxa, 250. Se for dividir no cartão, 300. Não, ele não tem cartão de crédito. Pega algo emprestado, senão ele tem que pagar à vista. No máximo, em situação excepcional, dá uma entrada e com 30 dias você paga o boleto e você só entrega o serviço quando ele pagar a concluir o pagamento ali da taxa. No caso de pensão por morte, é de 3 a 5 salários de benefício. 30% retroativo, em caso de recurso ou ação judicial, aumenta mais 10%. 3 benefícios. Quando é que a gente cobra? Quando é caso de filho menor tutelado, né, com termo de tutela, ou cônjuge. Porque aí é só entrar. Com todos os requisitos preenchidos, pode cobrar 3 benefícios. Ou até menos, observar a situação socioeconômica do cliente. Porque, dependendo da situação, você vê que o que ele ganha ali é para a subsistência da família, não tem outra fonte de renda, não tem ali um terceiro, não tem mais nada. Aí, às vezes, você vai cobrar 2 ou até um benefício em situação excepcional, né? Mas nos demais casos aqui, é 5 ou 4 benefícios, porque ou é rural ou pescador, ou é união estável, que é complexo, dependência econômica, comprovação de vínculo, pendências no CNIS, né? O caso do menor sob guarda e o beneficiário de BPC, tem alguns casos que dá para requerer a pensão para o beneficiário de BPC. Se ele pagava facultativa, é tranquilo, mas e se você tem que provar antes que ele era um trabalhador rural, que estava na qualidade segurado, né? Então, nesses casos, é 5, podendo se reduzir para 4 benefícios. Amparo assistencial. Se for miserável mesmo, você isenta. E aí você deixa para o final essa cobrança. Mantendo aqui os 300, né? Ou até passando para R$500, sempre que for deixar para o final. Aí eu aconselho até aumentar. Mas se você for cobrar, você cobra os 250 à vista ou os 300 a prazo. Como que é o nosso contrato aqui? De 4 benefícios na fase administrativa e 5 benefícios se for para recurso ou ação judicial. 30% no requerimento, aumenta mais 10 recurso ou justiça. Analisar a questão socioeconômica para ver se cobrar taxa ou não. Quando não cobrar, você joga para o final, sempre aumentando para 500, igual eu falei. Em caso de dificuldades de fechar em 4 benefícios, pode reduzir para 3 de caráter excepcional. Não, na minha cidade não tem jeito de jeito nenhum, né? Porque aqui a gente cobra isso aqui e a gente não tem dificuldade nenhuma. Antes a gente cobrava até 5, até no requerimento administrativo, eu que pedi para baixar para 4 aqui. Auxílio inclusão. A mesma coisa, 250 ou 300, 6 salários de benefício, né? Se for para recurso ou para ação judicial, sobe mais 10, passa para 40. Por que 6 salários? Porque ele é valor de 50%. Quem recebe o amparo começa a trabalhar, deixa de receber o amparo e vai receber o valor de 50%, podendo receber o salário de até 2 salários mínimos, mais o auxílio inclusão. Auxílio acidente. Quando o cliente chega, ele teve um acidente lá atrás, recebeu auxílio doença, o INSS, às vezes, na maioria das vezes, nem analisa o auxílio acidente e está trabalhando normal. Você vai entrar tipicamente com ação de auxílio acidente. Os benefícios por incapacidade, a gente sempre cobra uma taxinha menor, de R$100 à vista ou 150. Para quê? Para analisar, marcar a perícia ou entrar com ação judicial. Nesses casos aqui, a gente nem entra com recurso administrativo. 6 salários, porque também o benefício é de 50%. Na via administrativa, é 30% do retroativo. Na
via judicial recursal, 40%. Quando você vai entrar unicamente com o auxílio acidente. Quando for entrar somente com auxílio acidente, utiliza-se o contrato de benefícios. Quando for entrar com ação cumulativa de benefícios por incapacidade, utiliza-se o contrato de benefícios por incapacidade, que é o que nós vamos ver agora. Olha para você ver. Você vai entrar com uma ação de... Você vai entrar com ele com um pedido de auxílio-doença ou diretamente com uma ação de auxílio-doença. Mas que ele teve um acidente. De forma alternativa, você está pedindo um auxílio-acidente. Ou você até pede também uma aposentadoria por invalidez ali, a depender do que acontecer na perícia, né? Então, nesse caso, você vai fechar o contrato de benefício por incapacidade. Olha para você ver. O contrato é misto e abrange os 3 benefícios: auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio acidente. No momento do atendimento, nem sempre dá para perceber qual será o benefício requerido. Às vezes pode ser feito pedidos subsidiários. Por isso que o contrato, de forma padrão, a gente fecha os 3 benefícios ali. Até porque se for entrar com ação, você pode pedir as 3 coisas na justiça, você não sabe o que vai acontecer também. Então, é esse contrato misto. Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. A taxinha é de R$100 ou 150 a prazo. O contrato, para você apenas agendar essa perícia, atender o cliente, verificar a qualidade de segurado, orientar sobre questão médica, você cobra 20%, e se for 20% do proveito econômico, limitado a 3 benefícios. Se for para a justiça, 30% do proveito econômico, limitado a 12 parcelas, 12 prestações vincendas. Na via administrativa é limitada a 3 parcelas vincendas e na via judicial limitada a 12 parcelas vincendas. Tanto auxílio-doença quanto aposentadoria por invalidez, que hoje é auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio-acidente, como eu já disse lá, a taxa mantém, que aqui é o mesmo contrato, e vai estar especificado no contrato 6 salários de benefício, 30% na via administrativa, 40% na via recursal ou judicial. Como eu disse, não entra-se com recurso administrativo, nesse caso sempre vai para a justiça. Salário maternidade. O salário maternidade, a taxa é de R$150 à vista, sem o contrato é de apenas um benefício, não tem como cobrar mais. Mesmo se vai para a justiça, na via administrativa, vai cobrar só um benefício, porque a pessoa recebe só 4, né? Auxílio reclusão, mantém a taxinha mínima, que é de 100 ou 150, e 30% do proveito econômico, limitado a 12 parcelas vincendas. No caso da revisão, pessoal, aqui no auxílio reclusão, a gente terminou aqui a questão dos benefícios, né? Terminamos aqui todas as questões dos benefícios. Vocês viram lá que o benefício por incapacidade é um contrato próprio. O auxílio-acidente pode ter um contrato. O auxílio-acidente, quando ele é único, ele vai ser lá junto com os benefícios, né? O salário maternidade é um contrato próprio, auxílio reclusão um contrato próprio. Terminamos aqui a questão, terminamos aqui essa questão aqui, dos benefícios. Então, aqui, na verdade, são a questão dos benefícios aqui, que ó, só para voltar aqui,
para vocês não terem dúvida. Benefícios por incapacidade é um contrato, salário maternidade é um contrato, auxílio reclusão é um contrato. Todos esses benefícios aqui é um contrato. O auxílio acidente, se for de forma única e separada, ele vai estar aqui dentro do contrato de benefícios em gerais. Então, aqui foram 4 contratos. E aqui está a precificação deles. Agora, nós vamos para os serviços, que nós temos 4 tipos de serviços e cada um vai ter um contrato. Que a gente vai... Serviços aqui, ó, serviços previdenciários. Nós estamos tratando aqui das espécies de serviços que você vai fechar com o seu cliente. Então, você vai fechar com ele mais esse serviço aqui. Ao todo, são 8 contratos que você fecha o contrato de análise e da prestação do serviço, que você pode resolver através do requerimento administrativo. Se for negado, você vai analisar se você vai entrar com um novo requerimento administrativo ou se você vai para recurso administrativo ou ação judicial. Os serviços previdenciários, revisão. A revisão, na revisão, nós temos a revisão de fato, revisão da vida toda, revisão da aposentadoria por invalidez e revisão de atividades concomitantes, que são as 4 revisões que a gente trabalha com elas. Revisão da atividade concomitante. Revisões de fato, revisões da vida toda. Revisões de fato e revisões da vida toda, revisões de aposentadoria por invalidez e revisão da revisão da atividade concomitante. Essas 3 aqui, você vai cobrar R$500 à vista e 600 a prazo. Sempre vai ser de 3 a 6 diferenças e 30% do retroativo, tanto no âmbito administrativo quanto recursal e judicial. Quando é a revisão da aposentadoria por invalidez, aí a taxa é menor, que é a 300 cheio e 250 à vista. Revisões de fato da vida toda são mais complexas e exigem, por isso que a gente cobra essa taxinha maior, ok? Quanto que a gente cobra na revisão? De 3 a 6 diferenças. Quando é que eu cobro 3 e quando que eu cobro 6? Sempre tentar as 6 diferenças para fechamento do contrato, podendo chegar a, no mínimo, 3. Às vezes tem uma febre, todo mundo está cobrando ali só 30% do retroativo. E às vezes nem cobra as diferenças, né? A gente sempre cobra no mínimo 3 diferenças. Eu sempre oriento cobrar 6 diferenças e 30% do retroativo. Em questão de negociação, você vai abaixando para 5, para 4, no mínimo para 3 diferenças. Defesa. A questão da defesa, pessoal, quando o seu cliente chega aí, que ele recebeu a cartinha do INSS, o INSS falando que o benefício dele está irregular, o INSS quer suspender e cancelar o benefício dele. Então, é um trabalho muito complexo. Geralmente acontece muito nos amparos, mas pode acontecer em qualquer benefício.
E, às vezes, de tempos em tempos, o INSS faz multirões e tem uma demanda muito grande desse serviço. Mas sempre tem, principalmente no amparo, porque de 2 em 2 anos tem que reavaliar todos os amparos. E aí, na defesa, a gente cobra R$ 300 para analisar, né? Se for à vista, 250, e 3 salários de benefícios. No contrato está previsto, se precisar de entrar com um novo requerimento, aí é 4 salários de benefícios e 30% retroativo. Está lá no contrato que se a gente ganhar a defesa, se a defesa for acatada, nós vamos cobrar 3 salários de benefício dividido em 6 prestações de meio benefício. Não tem retroativo nesse caso. Não, a defesa não foi acatada, ele chegou depois do prazo de defesa, a gente entrou com um novo requerimento, então aqui, ó, 4 salários de benefício e 30% retroativo. Não, teve que entrar com recurso judicial e ação judicial. Então aí passa para 5 salários de benefício e 40% do retroativo, que é no caso de ação judicial ou recurso administrativo. Ok? Observação: contrato único prevendo todas as situações, às vezes não dá para identificar qual será a situação no momento do atendimento, só depois, na análise será verificado. Logicamente que você atende o cliente, verificou ali, pega a cartinha com ele, na maioria das vezes ele traz, vai correr a ficha, né? Pegar todas as situações ali, às vezes está correndo o prazo de 30 dias, você vai ter que entrar com uma coisa mais rápida ali, pede ele para trazer a documentação, analisa, qualquer coisa pede algum complemento, mas já fecha o contrato ali no atendimento. Pessoal, revisão, defesa, CTC e acerto CNIS para a gente finalizar. CTC, nós vamos cobrar a taxa de análise de 1 a 3 salários mínimos, verificar a situação socioeconômica e o grau de dificuldade. Exemplo, reconhecimento de tempo rural, de atividade urbana, averbação de tempo urbano ou pendências do CNIS. O servidor público chega, fala que tem um tempo rural, no caso ele vai ter que indenizar e você vai ter que pedir o reconhecimento desse tempo rural, ou que ele trabalhou como autônomo, vai ter que juntar provas para reconhecimento desse tempo. Um tempo que está na carteira e não está no CNIS. Então, e é um servidor público que ganha melhor, você vai lá para 3 salários mínimos ou 2. Não, é mais simples e o servidor ganha menos, ou o servidor é complexo, mas o servidor ganha pouco, cobra 1 salário. Né? Já tem a taxinha de análise. E, por fim, mais um serviço que é o acerto de CNIS. O acerto de CNIS, o que acontece? Nós vamos tirar essa questão da taxa aqui do acerto de CNIS, ok? Por quê? Porque o acerto de CNIS, você já cobrou para fazer o planejamento previdenciário, ou você já cobrou para fazer a análise previdenciária. Essa pessoa não vai aposentar agora, mas está com pendências do CNIS. Aí você vai cobrar. Se for mais de um acerto, você vai multiplicando aqui, né? Eu tenho que fazer vários acertos ali, várias situações. Se for muita coisa, às vezes você fecha um pacote. Tem vários indicadores de pendência, tem que averbar um tempo rural, né? Não, o tempo rural, vou averbar para você, vou te cobrar aqui 1.500, e essas pendências aqui mais 1.500. Então, fica 2. Vou dar um exemplo para vocês. Eu entrei com acerto CNIS, eu entreguei um planejamento previdenciário, entrei com acerto CNIS para incluir remuneração de ação trabalhista. Cobrei um salário. Eu tinha cobrado 2.000 para fazer o planejamento, cobrei mais um salário, né, mais 1.500 para fazer a inclusão da averbação trabalhista, e cobrei mais um salário para pagar um período em atraso para ele.
né, que nós entramos para comprovar que ele exercia atividade, queria pagar um tempo lá que ele deixou de pagar, que ele estava sem pagar o INSS, mas ele estava exercendo atividade, de autônomo, né? E a gente comprovou através de algumas notas fiscais de venda de produtos que ele tinha lá, de gado. E aí, ó, no planejamento previdenciário, nós identificamos que se ele pagasse em atraso, seria compensatório. E que não estava no CNIS o período que ele ganhou na ação trabalhista. Planejamento previdenciário só diagnóstica. Para ele fazer a cirurgia, ele tem que pagar para fazer a implementação dessas contribuições. E o pagamento desse período de atraso é através de um acerto de CNIS. Então, olha para você ver, um planejamento previdenciário de 2.000 originou mais 3.000. 3.000 com 2.000, 5.000 reais para eu fazer o planejamento e esses dois acertos para o cliente. Serviço derivado do planejamento previdenciário ou da análise previdenciária quando o requerimento administrativo for em data futura. Pessoal, olha para vocês verem aqui. Eu vou mandar para vocês, vai estar disponibilizado no grupo do Telegram, a tabelinha de preço. Aqui está de forma resumida para vocês, mais o material da aula, tá? Tá tudo aqui ao acerto do CNIS, não tem taxa, tá vendo? Aqui, certinho. Pessoal, essa aula, né, eu não tenho aí no mercado, é uma aula gratuita que eu estou fazendo para vocês, vai fazer parte do nosso curso de atendimento, precificação e fechamento de contrato, de todos os benefícios e serviços do INSS. Não tem como você entrar na área previdenciária, atuar na área previdenciária, ou até você que atua, mas não tem expertise, sem saber disso aqui. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe, então, para ser notificado das nossas aulas aqui. Nos siga no Instagram e pegue o material no Telegram. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!